Olá pessoal, bom dia. Eu sou Eric Silva Davi, professor. Estamos aqui no canal do Empreender em Obra para dar para vocês algumas dicas a respeito aí hoje de plano de negócio. Então, a gente observa aí que grande parte da causa da mortalidade dos negócios e das empresas a morte prematura que a gente diz, né, entre o primeiro e o segundo ano de vida, se deve muitas vezes à falta ou à deficiência ou à não qualidade do seu planejamento, do planejamento do negócio. Então o objetivo aqui hoje é a gente falar um pouquinho com vocês do que é essa questão do planejar o negócio. Então quando, por exemplo, a gente tem uma obra de engenharia, seja ela qualquer tipo de projeto, seja um prédio, seja um edifício, seja um navio, um avião, um cargueiro, uma locomotiva, qualquer projeto de engenharia, qualquer equipamento ou objeto da engenharia, você sempre tem uma fase de projeto, de planejamento, e você testa esse sistema antes dele ser construído na prática. Então, por exemplo, quando você vai fazer um navio de guerra, você vai fazer um porta-aviões, por exemplo, você simula totalmente todos os comportamentos daquele porta-aviões, todos os esforços, toda a sua manobrabilidade, todas as suas faculdades, tudo que ele vai executar, você primeiro simula em meio eletrônico, simula no computador, muitas vezes cria uma maquete para poder simular os esforços aí em ambiente controlado, e depois que passa por essa fase de testes, por essa fase de avaliação preliminar, aí você parte para a execução propriamente dita do projeto real, né? E acontece que em negócios a gente tem um comportamento totalmente difuso por parte dos empreendedores e dos empresários. As pessoas começam o negócio arriscando diretamente o seu capital. Eles colocam o capital em risco direto na operação antes de fazer a simulação em meio controlado, em meio eletrônico, né? Então você imagina, por exemplo, que alguém vai fazer um projeto de engenharia tal, e ele tem lá, ou vai botar uma empresa de engenharia, ou uma construtora, ou algo assim, que ele vai ter um investimento lá de R$1 milhão. E a maioria das pessoas, eles entram com esse capital, botam esse capital em risco, antes mesmo de fazer a simulação, de simular esse negócio e avaliar aí a questão de matriz de risco, avaliar o comportamento do negócio, avaliar, por exemplo, a visão futura, questões de demanda e etc. E aí, às vezes, o negócio naufraga, e nós temos aí uma estatística de mais ou menos 60% das empresas que são iniciadas, que são abertas, elas desaparecem e morrem, tem uma morte prematura em até o primeiro ano de vida. Lembrando que as empresas têm ciclo de vida, como um ser vivo, então a empresa tem um nascimento, ela tem um desenvolvimento, uma curva ascendente, atinge o apogeu, depois ela entra em declínio e morre. No Brasil, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, pessoal, a conexão aí, muito bom que vocês estão conectados conosco aí. Hoje nós estamos falando aí sobre a questão do plano de negócio, né? Então as empresas no Brasil hoje, menos de 1% das empresas hoje no Brasil tem mais de 50 anos de vida. E menos de 5% tem mais de 30 anos de vida. Então acontece que por volta dos 15 anos a empresa começa o declínio, quando tudo em condições normais de temperatura e pressão, e ela avança aí para os 20 anos, quando ela vai chegando próximo aí dos 30 anos, entre 20 e 30 anos elas têm a morte, chegam ao final do seu ciclo de vida. Então vamos falar um pouquinho do plano de negócio. O plano de negócio, gente, é uma disciplina que, se você tiver, você consegue desenvolver o negócio todo em ambiente simulado, você simula esse negócio, você consegue avaliar as possibilidades, probabilidade de acerto, de erro, através da estimativa de cenários, positivos, mais prováveis, e cenários negativos, né? Ou cenários otimistas, mais prováveis e pessimistas. E a partir daí você consegue fazer estimativas de probabilidade em relação a esses cenários pessimistas, mais prováveis e otimistas. E aí você consegue avaliar se compensa ou não correr o risco do negócio. Então, todo negócio, ele tem aí algumas etapas que devem ser seguidas para você aumentar a chance de vida desse negócio, a chance de sucesso dele. A primeira coisa que vem é a questão de você conceber o negócio. Geralmente o negócio vem de uma ideia, a pessoa quando vai empreender, vai botar, por exemplo, um negócio da construtora, vai botar um negócio de engenharia, né? Ele realmente tem uma ideia inicialmente, mais ou menos escolhe ali o nicho que ele vai operar, o segmento que ele vai atuar, e ele começa a operar
e só que ele começa isso antes de simular. Então é importante que essa ideia ela seja traduzida num planejamento anterior à execução, porque quando você faz esse planejamento, você aumenta a chance de sucesso e você consegue descartar qualquer possibilidade de inviabilidade do negócio. Em simulação você consegue descartar isso. É lógico que você tem um custo aí de testar essa viabilidade, planejar esse negócio e tal, porque às vezes você tem que envolver alguém que seja especializado, tal, esse tipo de coisa, mas é muitas vezes menor do que você correr o risco do próprio capital direto na operação, né? Então, quando você tem uma ideia do negócio e você constrói um plano de negócio, essa ideia se transforma de ideia em oportunidade. Aí vira um projeto dentro da linha do tempo, dentro da janela de oportunidade, vira realmente uma oportunidade de negócio. Então, após concebido o negócio, a ideia preliminar do negócio, você passa para a análise de mercado, que é uma etapa importantíssima, que aí você analisa as questões de qual produto ou serviço que você vai comercializar, qual o nível de preço que você vai praticar, quais são os seus fornecedores, qual que é a cadeia de fornecimento, a cadeia de valor que tem envolvida nesse negócio, que é uma coisa importante também, a sua potencial carteira de clientes ou demanda do negócio, lembrando que você não pode trabalhar com demanda presente, você tem sempre que analisar a demanda presente e a demanda futura. Por quê? Acontece muito no Brasil que as pessoas veem um colega, um amigo, um vizinho começar a ganhar um dinheirinho com o negócio, todo mundo parte para investir naquele negócio para poder ganhar o dinheiro e acaba que de repente começa a disputar o mercado, começa a ter briga de preço e na briga de preço os negócios começam a morrer. Foi assim com as questões das locadoras, foram assim com as questões das drogarias, antes das grandes redes se posicionarem, né, como grandes players no mercado. Foi assim com as questões de posto de gasolina, foi assim com as questões de salão de beleza, clínica de estética, picolé mexicano, o tal da paleteria mexicana, picolé de 15, 18 reais. Ou seja, começou esse negócio, picolé gourmet, de repente todo mundo começou a botar picolé gourmet, de repente começa a disputar no preço, tal, e aí você não acha mais nenhuma paleteria, nem para remédio, né? As questões também de salões de beleza, clínicas de estética. Então as pessoas entram por causa de uma demanda presente, percebem a oportunidade e de repente, daí a pouco, aumenta demais a concorrente, porque não existe barreira de entrada, a barreira de entrada é o capital, e as pessoas têm um dinheirinho guardado e resolvem correr o risco do negócio, e aí de repente começa a disputar o preço, aí a margem pulveriza e os caras começam a falir e tal, esse tipo de coisa. Então a primeira coisa é analisar o mercado, analisar a sua concorrência, para saber como que você vai se posicionar em relação a essa concorrência e como você vai brigar com o seu concorrente, como você vai enfrentar o seu concorrente. Porque existe uma teoria chamada teoria de jogos estratégicos que veio da Escola Superior de Guerra, né, das escolas de guerra, e elas tratam exatamente dessa questão do enfrentamento à concorrência, como você faz esse enfrentamento de maneira sadia, de maneira a sair vivo dessa disputa, correto? Após analisado, fazer essa análise preliminar de mercado, você tem um que a gente chama de teste preliminar de viabilidade, que você descarta a inviabilidade do negócio. Você testa para ver se o produto realmente tem demanda, se vai ter demanda futura, você calcula ali mais ou menos as suas margens para você ver se vai ter geração de caixa, e a partir daí você calcula indicadores tais como a taxa interna de retorno, que é a TIR, ou a taxa interna de retorno modificada, que é a emitir, e o VPL e o payback, e aí você consegue descartar a inviabilidade no primeiro momento. E aí você passa para a sequência do planejamento. O próximo passo, depois dessa análise preliminar de mercado, é a estratégia empresarial. Isso é muito, muito importante, gente, porque a estratégia empresarial ela dá o corpo para a empresa, dá o rumo que a empresa vai seguir. Porque tem que lembrar que a estratégia é para você sair do ponto A, onde você está, para chegar no ponto B. E quais são os componentes aí da estratégia empresarial? A primeira coisa é o propósito da organização. O que é o propósito? Você trata das questões da descrição do negócio, da declaração de negócio, declaração de visão. O que é a declaração de visão? É aonde você quer chegar com o seu negócio. É a visão de longo prazo, entre 5 e 10 anos. Para onde o seu negócio vai caminhar? Para onde você vai? E nesse momento é importante não ter travas, para que você coloque aquilo que você realmente queira, para depois você trabalhar a nível de plano de ação e projetos, para você levar a empresa de onde você está para onde você quer que ela esteja. E depois a missão da empresa, que é o foco realmente do que ela vai fazer, qual clientela que ela vai atingir, com que tipo de qualidade você vai querer atingir, e todos
esses elementos que envolvem. Depois dessa questão da declaração de negócio, declaração de visão, declaração de missão, você tem um elemento muito importante que são os valores da organização. O que são valores? São aquelas qualidades, aqueles comportamentos de caráter que você deseja, que a empresa deseja que os seus colaboradores e todo mundo que participa dessa operação, que eles possam ter, a fim de que haja uma unicidade, uma união de pensamentos, de comportamentos para que a empresa possa avançar em bloco. Lembrando que quanto maior a energia das pessoas, maior é essa orientação para resultados, essa orientação no sentido de um objetivo. Tem um livro chamado A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, que quem não leu, sugiro que leia, que ele fala um negócio chamado Mastermind. Então, à medida que o empreendedor e o empresário vai agregando pessoas e vai chegando perto do número de 12 pessoas, de 12 indivíduos dentro dessa empresa que comungam do mesmo pensamento e da mesma ideia e do mesmo objetivo, aí a sinergia da empresa muda e o somatório de 1 mais 1 deixa de ser 2, começa a ser 3, 4, 5, 6 e você começa a gerar sinergia e começa a produzir resultados cada vez mais palpáveis e resultados de excelência. Ok? Então, dentro do propósito você tem os valores, que é aquelas questões de caráter que você deseja, e eu sugiro aí que 3 elementos de caráter são muito importantes, né? 3 elementos de valores são muito importantes. Um é o caráter, para você contratar quem tem caráter, quem tenha competência e quem tenha comprometimento. Então, com esses 3 Cs aí, se você usar esse critério para contratar, você vai realmente fazer contratações corretas. Lembrando que a experiência às vezes não é tão importante, porque se a pessoa tiver engajamento, tiver comprometimento, tiver caráter e tiver competência, ela consegue rapidamente se adequar ao modelo de negócio da empresa e aí as coisas vão evoluir para o bem maior. Ok? E depois de valores, nós temos os fatores críticos de sucesso. Esses fatores críticos são aqueles fatores que o gestor tem que ter o olhar a todo momento, porque são fatores que fazem a diferença entre o sucesso e o insucesso do negócio. Então, os fatores críticos de sucesso às vezes têm a ver com a qualidade, tem a ver com preço, tem a ver com custo. Cada negócio, cada modelo de negócio tem a sua questão de fatores críticos de sucesso. Então é importante que se identifique esse elemento para que você possa atuar de maneira bastante objetiva e orientada para resultados, para você conseguir preservar esses fatores de críticos de sucesso, para que não seja pego de surpresa e algum desses fatores perca o controle dele e aí a empresa venha a ter uma derrocada por conta disso. Tá? Um outro elemento importantíssimo é a postura estratégica. A postura estratégica ela vem exatamente da análise ambiental, que a gente chama de análise SWOT, em que você analisa os fatores externos da organização, que são as oportunidades e ameaças, e você analisa as forças e as fraquezas, e a partir daí, da construção dessa matriz, você consegue estipular e definir qual que é a postura estratégica do seu negócio. Por exemplo, empresas que têm mais fraquezas do que forças e mais ameaças do que oportunidades. Qual que é a postura dela? Ela tem que se posicionar e assumir uma postura de sobrevivência. Tem que amarrar os cintos, apertar os cintos, tal, para poder esperar passar essa fase para que ela consiga novamente caminhar e crescer e perpetuar. Se a empresa tem, por exemplo, mais forças do que fraquezas e mais ameaças do que oportunidades. Então ela tem que fazer um trabalho de manutenção, a postura é manutenção, para ela manter os seus processos azeitados, manter o pessoal motivado, para na hora que o cenário externo mudar e que ela tiver mais oportunidades do que ameaças, ela conseguir decolar rapidamente e sair com os 4 pneus cantando. Se ela tem, por exemplo, mais fraquezas do que forças e mais oportunidades do que ameaças, aí ela tem que assumir uma postura de desenvolvimento. Ela tem que desenvolver as suas fraquezas, transformá-las em forças, a fim de que ela possa se utilizar e aproveitar essas oportunidades e conseguir decolar e almejar o crescimento. E uma quarta postura seria quando ela tem mais oportunidades do que ameaças e mais forças do que fraquezas, ela assume uma postura de crescimento, que é um momento favorável para que ela possa crescer. Lembrando que as empresas que crescem e que estão na vanguarda, elas estão no nível do saber, conforme a aula que eu postei, que a gente fez aí anteriormente, falando da pirâmide do conhecimento, e as empresas têm que buscar estar no nível do saber, ou seja, na vanguarda. Utilizar o conhecimento aplicado, que é o know-how, para produzir inteligência, a partir dessa inteligência ela avançar no seu conhecimento empresarial, para que ela possa estar sempre na vanguarda. Todas as empresas que estão na vanguarda, elas estão no nível do saber, daquele core business, daquilo que elas executam. Ok? Então, posto isso e feita a postura estratégica,
Aí ela vai para as questões de posicionamento. A primeira parte do posicionamento é aquela que vem lá da época das guerras, que foram preconizadas aí pela Arte da Guerra do Sun Tzu, que é um livro que eu recomendo que vocês leiam também, e Sobre a Guerra, de von Clausewitz, que foi um general prussiano das guerras franco-prussianas, que ele desenvolveu toda a teoria e aplicação da guerra moderna, que é essa guerra em que você minimiza perdas, que tem a questão da logística, da linha de suprimento e da minimização de perdas, em que a logística em tendência é super importante. E a operação de engenharia de construção ela é muito parecida com a operação de guerra. Só que em vez de você contabilizar perdas, no caso da guerra, você contabiliza resultados e no caso lucratividade e rentabilidade. Ok? Então a primeira onda e o primeiro elemento a ser colocado em termos de posicionamento é essa questão ligada às máximas de guerra, né? Aos elementos de guerra. E que hoje é traduzido pelos jogos estratégicos, que numa próxima live eu vou fazer uma live específica sobre jogos estratégicos, que tem a ver com a questão do enfrentamento da concorrência, como que você se posiciona em relação aos seus concorrentes e como você enfrenta o seu concorrente. Como você enfrenta um concorrente que está à sua altura e tem o mesmo tamanho de força que o seu, como você enfrenta um concorrente que seja muito mais forte, hegemônico, e como você enfrenta um concorrente que seja mais fraco que você. Então a teoria de jogos estratégicos ela mostra muito bem, de uma maneira muito didática, como é que você faz isso no dia a dia de sua organização. Seja um negócio pequenininho ou seja um negócio grande. Então ela trata dessas questões aí. Ok, pessoal? O próximo elemento que é muito importante são os chamados elementos de consultoria, né, que foram preconizados pelo BCG, pelo Boston Consulting Group, que tem a ver com o ciclo de vida de produto e de serviço e a questão da curva de experiência. A curva de experiência tem a ver quando você bota a equipe para trabalhar, essa equipe começa com a produtividade baixa, ela vai ganhando know-how, vai ganhando sinergia, até o momento que ela atinge uma curva de produtividade ótima. Então a gente tem sempre que estar atento a essa questão da curva de experiência. E um outro elemento é a questão do ciclo de vida, que geralmente você tem os produtos e os serviços aí, eles têm geralmente uma fase inicial, que são os produtos que estão na fase que a gente chama de interrogação. Aqueles produtos e serviços que começam a avançar com muita margem e você alavanca o faturamento rapidamente são os produtos estrela ou serviços estrela. E você tem aqueles que são chamados vaca leiteira, que atinge um máximo de rentabilidade ali que não é muito boa, tem um faturamento mais ou menos bem comportado e que traz uma rentabilidade para a empresa constante aí, não evolui, não dá grandes saltos, mas também não cai. E tem aqueles produtos e serviços que são os abacaxis, que são aqueles produtos que estão em declínio, serviços que estão em declínio e que geralmente a margem já está quase que negativa e a curva de faturamento cai a cada dia e você vai perdendo cada vez mais mercado, tal, até realmente desaparecer. Então isso é muito importante. E o próximo elemento de posicionamento, que é bastante interessante, é o modelo do Michael Porter, que é um grande papa da estratégia mundial hoje, que é professor da Universidade de Harvard, que trata do modelo das proposições empíricas. Então o Porter, no modelo dele, ele escreveu que toda empresa está submetida a 5 forças básicas. O poder de negociação dos clientes, o poder de negociação dos fornecedores, a entrada de novos produtos, a entrada de novos concorrentes e o poder da concorrência. Então, de acordo com essas forças, que são muito importantes, aí a empresa ou o negócio pode assumir uma de 3 posicionamentos estratégicos. Diferenciação, que é ofertar o seu produto ou serviço com uma diferença de qualidade muito grande, que consiga gerar muito valor percebido para o cliente. Então, quando você trabalha dessa maneira, você trabalha com quantidades menores e você foca realmente no preço, porque o preço é algo que está entre o valor percebido e o seu custo. Então, empresas que trabalham com diferenciação, geralmente são as empresas no ramo da construção, né, que trabalham com o chamado alto padrão. Então, trabalham com menos quantidade e trabalham com um valor percebido bastante elevado e um preço alto de metro quadrado. Aí você tem as questões de segmentação e proximidade ao cliente. São aquelas empresas que trabalham para clientes específicos, como as grandes redes, os grandes players, tipo as operadoras de telecom, as operadoras de energia, ou as grandes redes atacadistas, ou as grandes redes varejistas, né? Ou as grandes redes de medicamentos e etc. Então essas empresas que trabalham de maneira específica, elas atendem um nicho de mercado ou para shopping center, ou para lojas de shopping center, e aí elas conseguem, ou para bancos, né? Então elas têm ali, elas especializam naquele cliente e conseguem ali trabalhar uma margem que seja bacana e atendimento a todas
exigências do cliente, porque no caso da segmentação, o preço é importante, porque os contratantes exigem o preço, mas a qualidade ela é preponderante, porque eles exigem também a qualidade. Então você tem que achar um meio termo ali do valor percebido e o preço que você vai praticar para você poder gerar margem. E aí velocidade de obra é importante. O pessoal, por exemplo, trabalha com a rede Burger King, com as redes McDonald's, etc., essas redes de fast food, né? Eles têm que entregar uma obra ali, sai do lote e em 45 dias a obra está comissionada e funcionando, né? Operando, vendendo sanduíche. Então você tem que ter um cuidado muito grande com o cronograma, tem que ser muito bem planejada a obra, porque qualquer falha, a multa, ela acaba com a sua margem, às vezes pode até te quebrar. E tem o caso da excelência em custos, que aí você tem uma grande quantidade, a margem é pequena e você ganha no volume, que são as empresas aí que trabalham, no caso, com baixo padrão, né? E o importante é que o Porter fala que a empresa não pode assumir mais do que uma estratégia ao mesmo tempo. Então você nunca vai conseguir fazer alto padrão, segmentação e excelência em custo ao mesmo tempo. Porque a metodologia de gestão é diferente, a maneira de comprar é diferente, todas as variáveis são diferentes. Então se a empresa quer trabalhar com 3 posicionamentos diferentes ou mais de um posicionamento ao mesmo tempo, ela tem que criar equipes totalmente diferenciadas, inclusive de liderança, porque o modelo de negócio é totalmente diferente. Todas as empresas que tentaram fazer mais de uma estratégia de posicionamento ao mesmo tempo, à luz do modelo do Porter, elas bateram com os burros na água, não tiveram sucesso, porque não consegue fazer. Então, um cara, por exemplo, que trabalha alto padrão, um comprador do alto padrão vai comprar para o baixo padrão, ele não consegue pensar aquele modelo de negócio, porque centavos faz a diferença, porque a escala é muito grande. E a mesma coisa ao contrário, né? A mão de obra que trabalha um produto, outro produto. Imagina um pedreiro de baixo padrão assentando um mármore Civec de 1 metro por 1 metro. Ou um porcelanato de 1 metro por 1 metro. Então você imagina a discrepância que é. É a mesma coisa, você não vai ver nunca a Ferrari vender um carro popular ou a Volkswagen vender um carro de luxo, um carro esportivo que seja do nível de uma Ferrari, de uma Maserati ou de um Lamborghini. Então são posicionamentos totalmente diferentes. Quem compra um alto padrão quer viver uma experiência. Ele não está procurando uma casa, por exemplo. Quem compra um apartamento e paga 30 mil, 40 mil metros quadrados, ele quer viver uma experiência, ele não quer uma casa. Então, aí nós temos que medir essas diferenças. Então, são estratégias totalmente diferentes. Ok? Concluída a estratégia empresarial, que é bastante importante, que vai dar o rumo do negócio, vai dar a união, a unicidade de alinhamento de pensamentos na organização, aí você vai para as estratégias de marketing. Hoje você tem as estratégias off, que são as questões do marketing tradicional, estão a ver aí com os 7 P's, que é o produto, o ponto, que é muito importante a localização. A localização é tão importante, pessoal, que vocês observam, por exemplo, as avenidas que vão do centro para os bairros nas cidades. Você observa a avenida, o lado da avenida que vai no sentido bairro, as panificadoras, os postos de gasolina e as drogarias na hora da volta para casa. Como é que elas estão? E observa o outro lado. Como é que essas lojas estão? As lojas da esquerda ficam as moscas, às vezes não vendem nada, e às vezes quebram, e as da direita estão sempre cheias de gente. Por quê? A pessoa bota gasolina no carro na hora que volta para casa. Ele compra remédio na hora que volta para casa. E compra pão e leite na hora que volta para casa. Então, só uma localização desse tipo, às vezes você tem um lote, um aluguel de um lado da avenida que é muito mais barato, puxa, é uma oportunidade. E às vezes você vai bater com o burro na água. Entende? Então essa localização é muito importante, o ponto de venda, como você vai vender. Essas questões de localização são extremamente importantes, que tem a ver com ponto, né? E aí questão de modelagem de produto, preço, a propaganda, né, pessoal, que tem a ver aí com as questões de você, a publicidade, né, que tem a ver com as questões de propaganda e o merchandising, tal, como é que você vai divulgar, como é que você vai apresentar o seu produto, o seu serviço para o mercado e despertar no seu cliente a necessidade do seu produto, do seu serviço. E aí tem as mídias on, o marketing on, que hoje está muito em voga, que são as questões do marketing digital, que hoje as empresas que estão fora da rede, elas estão fora do mercado, né? Então você vê que hoje as próprias TVs abertas aí estão passando por um momento muito difícil, até de redução de custos, redução de tamanho de operação, porque as mídias digitais tomaram uma força, ganharam uma força tão grande que está matando esse segmento de negócio. Então a gente tem que ter essa atenção aí para ver como que você vai comercializar o seu serviço, vai apresentar o seu serviço para as pessoas e para o seu potencial cliente e tal, até para você conseguir ver como é que você calibra isso de uma maneira mais sadia e com a maior inteligência possível. Depois do planejamento de marketing concluído, aí você passa para o planejamento operacional. O que é o planejamento operacional? É como a sua empresa vai operar para suportar aquela estratégia de marketing. Então isso é muito importante porque
Me desculpe. Nesse momento é que você traça como que você vai operar e como que a sua empresa vai atender o seu cliente. E depois desse planejamento operacional, que você traça todos os seus processos, tal e etc., aí você vem com o planejamento financeiro, que é onde você orça aquilo, projeta o seu fluxo de caixa no tempo, no horizonte aí, que seja o horizonte de análise da sua empresa, que geralmente é de 5 e 10 anos que você faz a estratégia, né, revisando a cada ano e a cada trimestre. E aí você consegue testar a viabilidade do negócio e ver as questões de riscos. Risco de engenharia, porque você tem risco de engenharia, que é o caso daquelas empresas que às vezes fazem um prédio, de repente o prédio começou a entortar, você tem que chamar lá uma empresa da Suécia, da Dinamarca, para poder estabilizar o prédio, fazer uma injeção de concreto a alta pressão, etc. Então os riscos de engenharia têm que ser mensurados. Você tem os riscos trabalhistas, que são hoje muito importantes, que é a empresa que envolve, principalmente, você tem terceirização, você tem que tomar um cuidado redobrado, porque você é solidário, e aí pode ter uma problemática muito grande aí. E aí, com licença, e aí você tem as questões, por exemplo, dos riscos de comercialização, até para medir se não vender nada, ou se você tiver uma venda mínima, o que acontece com o seu capital, o que acontece com o seu negócio. Então é importante medir isso. E o risco financeiro, que é o caso da inadimplência, tal, que você faz essas medições para determinar o risco. E aí, a partir desse momento, testando a viabilidade, você consegue traçar em cima da curva de Gauss, que é a curva de dispersão de frequência, você consegue traçar uma probabilidade de acerto do negócio ter sucesso ou de insucesso do negócio. E a partir daí, o investidor, o empresário, o empreendedor, ele consegue realmente mensurar se o risco é aceitável ou não, ou se ele vai, que tamanho de spread que ele vai querer em cima do retorno do capital dele para enfrentar o risco que seria na operação que ele vai se envolver. Ok, pessoal? E lembrando que os negócios de construção de engenharia são negócios de altíssimo risco, principalmente as construções verticais, as construções residenciais ou comerciais. Você tem que correr o risco de todo o capital, então a exposição do seu risco é muito grande, porque qualquer coisa que der errado nesse projeto, ou aumentar o custo, ou você não conseguir vender no metro quadrado que foi desenhado, ou se você tiver qualquer intercorrência, um problema na economia tal, e que você não consiga vender, aí o projeto pode naufragar. Então essa análise de risco aí, no momento da análise de viabilidade, ela é muito, muito importante para que você possa determinar qual que é a estimativa em cima da estatística, né, qual que é a probabilidade do negócio ter sucesso ou do negócio ter insucesso. Aí você consegue sair da esfera do achismo e você vai para a esfera da probabilística, que aí é a questão da estatística aplicada aos negócios aí. Ok, pessoal? E depois disso, simulado, aí você pode decidir se você corre ou não o risco do negócio a partir dessa simulação, e você consegue determinar isso com muita, muita precisão, com muita propriedade. Ok, pessoal? Então aqui estamos aqui no Empreender em Obra, falando aqui sobre plano de negócio. E a gente termina agora a nossa live. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem entrar no direct aí, deixar a sua pergunta, deixar o seu questionamento e tal. E na medida do possível, sempre que possível, aí a gente vai estar respondendo e atendendo vocês e respondendo dentro da maior brevidade possível. Ok, pessoal? Gratidão aí aos que participaram. A minha eterna gratidão. Muita luz para vocês. Paz e verencial a todos aí. Sucesso nos negócios. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.